passado muito tempo com uma pessoa que já faleceu em 1976, que se chamava Alton Polanyi. Tenho passado muito tempo do seu ponto de vista intelectual, e para mim foi um desafio traduzir Polanyi para português. Eu encontrei Polanyi, no princípio, quando voltei à universidade, à vida académica, na Universidade de Minho, desta vez, por volta de 2000, e dentro das minhas leituras e das atualizações da altura, eu comecei a Polanyi em dois autores da área económica. Foi pela economia que eu descobri Polanyi. Primeiro, o livro de Nelson and Winters sobre economia produtiva, revolucionária, evolutionary change. Nelson and Winters é basicamente Polanyi transferido como um mecanismo das rotinas organizacionais no contexto económico, e, portanto, um modelo económico alternativo às teorias clássicas do equilíbrio, baseado numa fenomenologia das rotinas organizacionais e, como eles reconhecem em vários capítulos, fundamentalmente Polanyi. E ele suscitou o interesse, porque mais ou menos na mesma altura descobri Zweig. Zweig foi um nórdico dinamarquês que na década de 80 introduziu o conceito de knowledge management, mas acima de tudo, e mais importante do que isso, a ideia de que uma organização, uma empresa, podia criar valor sem ter necessariamente ativos tangíveis. Ou seja, que o conhecimento trabalhado dentro de uma rotina organizacional podia gerar valor acrescentado. E foi por esses dois que eu tropecei em Polanyi, que mandei vir aos primeiros livros de Polanyi, lembro-me de Tácito da Mancha, da Dimensão Tácita, foi o primeiro, que me custou muito a ler. Passei imenso tempo a conseguir ler aquilo, li aquilo mais do que uma vez. Bom, o tempo foi passando e em 2008 dei comigo a decidir que vou traduzir a Dimensão Tácita. E porquê é que eu vou traduzir? Porque perguntam-me porquê. Eu diria que foi como um exercício de aluno que quer compreender o mestre. In-dueling, interiorizar o pensamento. E o exercício de tradução é talvez o exercício perfeito de in-dueling, de partilha hermenêutica do pensamento de terceiros. Aquilo que eu na introdução ao livro referi como convivialidade intelectual. Convivialidade é um termo pouco habitual em português, mesmo em inglês, mas que é muito usado por Michael Polanyi. E foi assim que eu comecei. E depois traduzi, comecei a ler o conhecimento pessoal e era muito difícil. Fiz várias tentativas, enfim, não passei muito da primeira parte. Mas então é aí que eu decidi traduzir o estudo do homem. O estudo de Study of Man é um sumário escrito pelo próprio Polanyi para tornar the personal knowledge mais acessível, mais fácil de compreender. Aliás, é um excelente, magnífico sumário. É pena que a obra seja tão pouco conhecida e tão pouco citada, porque lê-se muito mais facilmente, sem qualquer dúvida, do que personal knowledge. E tem lá uma estruturação do próprio Polanyi das suas grandes ideias de personal knowledge. Personal knowledge, o conhecimento pessoal, foi publicado em 58, o estudo do homem foi publicado em 59. Tem mais uma parte em que Polanyi estende a convivialidade intelectual ao conceito da história e em que dá um passo importante na medida em que integra a historiografia no conjunto coerente de conhecimento que vai, visto por Polanyi, desde as ciências exatas, hard natural sciences, até às humanidades, passando pela história. São coisas diferentes, mas são tudo coisas ligadas umas com as outras. É um contínuo da leitura de Polanyi, na medida em que os mesmos mecanismos de criar conhecimento, que ele baseia nos mecanismos de conhecimento tácito, esses mesmos mecanismos estão a funcionar em toda a gama, desde as ciências naturais, a física, até à história e passando pelas
aprender a traduzir. Eu não sou tradutor. Mas sempre tive a ideia que a tradução merece é mais do que, e que particularmente a ideia de que a tradução é trabalho de segunda categoria. Não é justo, não é fé. A minha comunidade académica, basicamente os engenheiros, olham para a tradução como um objeto em segunda categoria e fazem muito mal, no ponto de vista. Bom, na realidade, o ano passado decidi traduzir Meaning, que significado, o último livro da Polanyi, e correu tão bem que eu disse, bom, agora vou ver traduzir The Personal Knowledge. E é assim que em novembro do ano passado comecei a traduzir The Personal Knowledge, que acabei, demorou mais tempo a rever do que eu esperava, mas foi um ano de intensa descoberta, pessoal. Traduzir é descobrir ou redescobrir, e se há conceito polaniano, se há contributo que Polanyi fez para a nossa maneira, para a nossa cultura de hoje, em ciência e tecnologia, não foi só a questão dos mecanismos tácitos do conhecimento. Foi também, acima de tudo, na área da ciência e tecnologia, eu argumentaria, as ideias de descobrir dos mecanismos de descoberta em ciência e em tecnologia. E largamente essa questão aparece depois num outro livro que também estamos a apresentar hoje, em que eu colecionei um conjunto de textos de Polanyi sobre as questões específicas de ciência e tecnologia. E é assim que eu chego a este ponto. Enfim, temos uma coleção de 4 livros de Polanyi traduzidos para português. Espero que ao fim do ano publicar a tradução de Meaning, significado, um livro onde Polanyi procura levar a sua epistemologia e os seus conceitos para além das barreiras e das fronteiras tradicionais do pensamento, entrando claramente nas zonas da metafísica. Eu tinha preparado uns slides para passar relativamente a isto e contar a história da minha descoberta pessoal do Polanyi através das traduções. Para mim, Polanyi é um renascentista de fé. E este é o meu fascínio pessoal como personagem, como homem Polanyi. Um renascentista, um químico, um cientista, o melhor que há na área da química, a catálise heterogénea, a teoria da absorção, a difração dos raios-x, a cristalografia, o homem das experiências complicadíssimas que foge da elite de Berlim perante os ameaças do nazismo. Mas Polanyi, a história de Polanyi, isto é tirado da minha introdução ao conhecimento pessoal, mas gostava de partilhar algumas coisas de Polanyi convosco. A história pessoal de Polanyi e as ideias, podem dizer, mas as ideias do filósofo nunca são independentes da personagem do filósofo. Podem dizer tudo da ideia, mas a ideia foi a ideia e fez o que fez. E portanto, por muito valiosas sejam as ideias, há um todo, diria Polanyi, que é mais o conjunto das partes. Mais que a filosofia e a pessoa só. E a filosofia e a pessoa fazem mais do que as partes. Isto é uma tradução de um texto de 1966, uma autobiografia, uma espécie de testamento intelectual de 3 ou 4 páginas, muito pouco conhecido, que ele escreveu em 1966, onde ele confessa que nasceu em Budapeste, numa família rica, no auge do ciclo de Viena, e como ele diz, quando tinha 8 anos, o meu pai, o engenheiro civil, tinha estado a construir linhas de caminho de ferro na Hungria e a financiar a sua construção, perdeu a sua considerável fortuna. Aliás, a vida de Polanyi é uma permanente dialética com a tragédia. Primeiro, enfim, a família de Polanyi foi Galbraith que escreveu um capítulo sobre esta família, tem alguns erros factuais nos seus livros, mas onde ele diz que é a família de intelectuais mais espantosa que conheceu na vida. O irmão de Michael Polanyi, Carlo Polanyi, muito conhecido na área de macroeconomia, sobre a formação dos mercados, mas Polanyi, que convive com Einstein, etc., foge do nazismo, entra em 33 e migra para a Inglaterra. Estes são 2 momentos que devem ter transformado a vida de Polanyi. O da esquerda é
direita é algo que eu imagino que Polanyi terá realmente apreciado, que é Fellow of the Royal Society no Reino Unido em 44. Não, precisamente quando Polanyi está a fazer a sua deriva intelectual, a abandonar a química, a Royal Society faz Fellow da Royal Society as suas contribuições em química. Mas nesta altura, em 44, já Polanyi está com muitas das suas ideias fora da química, com muitas das suas preocupações intelectuais. A guerra, a dilacerante guerra dos totalitarismos na Europa marcou-os como poucos homens do século XX. Por isso eu digo que ele foi um renascentista do século XX, no meio das tragédias dilacerantes que foram as guerras do século XX. Ele foi soldado na Primeira Guerra, era médico, foi soldado na Primeira Guerra, fez depois o doutoramento da guerra em química. E ele escrevia nessa autobiografia que em 46 encontrei a minha própria vocação, My Calling. Calling é o título de um dos capítulos de Tácito da Mancha. E é um conceito fundamental em Polanyi. My Calling, quando decidi dedicar-me ao desenvolvimento de uma nova filosofia capaz de responder às necessidades dos nossos tempos. Este é um homem que intelectualmente não encontra resposta e que pressente, exatamente os modelos de descoberta que ele teoriza, que pressente que existe uma solução diferente. Não sabe qual é, mas sabe que tem que ir para aí, como diria os déficos no canto dele. E que responde a esse apelo da vocação, mudando-se progressivamente para as preocupações intelectuais das ciências sociais e depois da filosofia. A forma como comecei, com pouco ou nenhuma preparação, foi aqui muito benéfica. Um sólido conhecimento da filosofia torna os necessários avanços radicais extremamente difíceis. E algo que é muito polanyiano. Primeiro, intuir, temos que nos atirar à ideia e descobrir o que é que ela é. E esta ideia é muito contrária, como é, ao racionalismo crítico tradicional. E Polanyi introduz uma ruptura pós-crítica, não negando o valor da razão, está fora de questão, não negando que a razão foi nos nossos últimos 200 ou 250 anos, especialmente depois de Kant, foi o grande transformador da sociedade europeia, mas aceitando pelos pós-modernos que a razão, de certa maneira, esgotou ou estende a esgotar os seus limites de intervenção e que, acima de tudo, a razão não esgota a intelectualidade humana. E por isso esta citação final dele. Já agora a fotografia, esta foi uma fotografia que é interessante para os nossos leitores. Esta foi tirada em 1957 em Nice, umas férias em Nice. Esta é aquela avenida marginal de Nice, o hotel famoso West Pinter, se não me engano. E a fotografia foi tirada exatamente nessa altura por uma mulher Magda, uma fotografia muito pouco conhecida de Polanyi, está em Chicago, nos arquivos de Chicago. E é uma fotografia tirada precisamente quando eles estão, ele e a mulher, a rever as provas de personal knowledge. Um momento talvez mais importante da vida de Polanyi. Polanyi tinha fama de ser um desastrado total, de ser incapaz de guiar um automóvel sem desfazer, e realmente incapaz de tirar uma fotografia direita. Vê-se perfeitamente que esta fotografia tirada por ele à sua mulher em Nice, a corrigir as provas, isto está escrito pelo punho dele, a legenda da fotografia ali à direita, vê-se bem que a qualidade do fotógrafo é muito pior que a da mulher, que realmente sempre foi, a Magda, a mulher prática dos negócios e de pôr ordem nas confusões e na falta de competências hábeis de que Polanyi era manifestamente sofrido. Esta autobiografia dele que eu estou a citar termina de uma maneira pungente. Hoje, aos 75 anos, em 1966, a minha voz ainda não se fez ouvir ao longe. Morrerei como um homem velho que foi uma criança prodígio. É quase pungente esta citação de Polanyi.
1966, estamos em plena Guerra Fria. Os dois blocos, soviético e capitalista, estão em plena disputa nuclear, ou pelo menos de crescimento de armamento atómico, etc. Polónia já não viveu por isto. É que Polónia é dos poucos intelectuais em que 50 anos depois, 70 anos depois, é cada vez mais conhecido. Isto é um estudo que nós fizemos de citações só dos livros de Polónia. E Polónia é hoje realmente uma referência importante em que chama a atenção não é o crescimento enorme da popularidade do pensamento de Polónia hoje em dia. É também a sua discussão. É difícil encontrar áreas de conhecimento que, de uma maneira ou outra, não estejam a ser influenciadas pelo pensamento de Polónia. E a história tem vingado Polónia sobre esse ponto de vista. Estes são os vários livros escritos por Polónia desde 1932. Este é um livro de química que ainda hoje é muito citado. Mas todos os outros livros são de ciências sociais. Personal Knowledge foi escrito em 58, o Estudo do Homem em 59, a Dimensão Tácita em 66. Aliás, este texto autobiográfico foi escrito logo a seguir a ter acabado de ter publicado a Dimensão Tácita. A Dimensão Tácita introduziu isto mesmo. Popularizou, divulgou a ideia de conhecimento formal e explícito, justificável, todo ele depender de um conhecimento não formal, não especificável, pessoal, que não é nem objetivo, nem subjetivo. É pessoal. E é pessoal porque, e este é o cerne fiduciário do pensamento polónico, porque é feito com uma responsabilidade universal. A decisão pessoal não é como em Sartre, algo de pessoal, ponto final, que faz o que quiser, mas há uma responsabilidade pessoal fiduciária que torna os compromissos pessoais de um valor para além do subjetivo do objetivo. Podem estar certos ou podem estar errados, mas tem essa componente e é aí que Polónia se distingue um bocado. Com a Dimensão Tácita tornou-se um livro extremamente popular, pouco mais citado do que livro, há que dizê-lo, na área de knowledge management, e à medida que o conceito de conhecimento pessoal se tornou pervasivo em quase todas as áreas do conhecimento, não admiro que hoje em dia seja o livro mais citado do que a grande obra dele, pouco, digamos, menos fácil de digerir, que é o Personal Knowledge. Já agora, estas são as citações dos livros tirados do World of Knowledge, do ICSR, tirado do Google Scholar. Bom, e foi assim que nós traduzimos o Personal Knowledge, um livro que isto é o programa dele no princípio do capítulo 2, um livro para mostrar que a objetividade completa. O conceito de objetividade é um conceito destrutivo e que nós precisamos de um conceito diferente, que seja construtivo, o conceito de julgamento pessoal. O outro livro que vos estou a apresentar hoje é uma coletânea de textos sobre ciência e tecnologia. Enquanto que The Personal Knowledge é uma filosofia que nasce à volta de ideias de ciência e tecnologia, é muito mais do que discussões de ciência e tecnologia. É a construção de uma epistemologia nova e de um framework filosófico novo. Mas neste livro nós procuramos identificar um conjunto de ensaios menos conhecidos de Polanyi sobre a problemática específica da ciência e da tecnologia e da organização e da gestão da ciência e da tecnologia. A razão porque eu me meti nisto foi por causa das minhas aulas. Eu ensinei durante os últimos anos um curso sobre inovação para alunos do doutoramento da Universidade de Minho e comecei por usar um ou dois deles, textos dele, para clarificar uma ideia que é muito difícil, é espantoso, mas os alunos de doutoramento geralmente têm muito pouco claro, que é a diferença entre ciência e tecnologia. Foi o filósofo israelita
foi basicamente baseado nisso, e no interesse de tentar clarificar isso, e eu achar que o Polanyi é muito claro sobre isso. Para ele, as premissas da ciência e da tecnologia são diferentes. As lógicas são diferentes, as formas de organização devem ser diferentes, sem prejuízo de haver relações. Obviamente há relações. E por isso nós fizemos uma antologia de textos que eu acho particularmente interessante pelo facto, ou no qual eu chamar, começar por um texto de uma página escrita em 1936. 1936 é 3 anos depois de Polanyi chegar a Manchester. É uma altura em que ele ainda está cheio de químicas. É a altura em que está no auge de alunos de doutoramento de química. 3 deles foram prémios Nobel. 3 alunos do período 33 a 38 foram depois prémios Nobel da química e da física. E ele escreve uma página, The Value of the Inexact, o valor do não exato. E publica essa página, ele consegue publicar, o que é surpreendente, porque ele não é filósofo, ninguém o conhece na altura como filósofo, nem de perto nem de longe, ele é um químico físico, e publica esta página no British Journal of Philosophy of Science, um dos jornais mais importantes da filosofia da ciência. E esta página basicamente diz, se eu traduzir isto em português, assim, deixem-se de tretas, é impossível haver uma ciência exata, e sou eu um dos mais, que eu sei bem do que é que estou a falar. Porque no fim da ciência há sempre uma componente pessoal. Isto em 1936 é absolutamente atónito. O interessante é que em 1936, nesta página, ele tem um programa de uma vida de filosofia. E o último artigo, o último texto que está aqui incluído, é escrito em 1972, publicado em 72. Ele terá sido escrito em 69. Polanyi morreu em 76 e em 72 já não estava em muito grande forma, nem física nem intelectual. Este é quase que o último grande trabalho que ele escreve, sozinho. E é a síntese de todas as suas ideias de uma vida em ciência e tecnologia. Sobre estas mesmas questões de como é que os fundamentos, as premissas, a organização, a liberdade do investigador, etc. A República da Ciência é o mais citado paper de Polanyi e é muito conhecido. Mas este é talvez o interessante. É que em 72 Polanyi publica. Polanyi diz aqui que, pois, eu há 30 e tal anos pus estas mesmas ideias, realmente escrevi-as num paper de uma página em 1936. E é o que estes textos pretendem fazer é a evolução do pensamento de Polanyi, a crescente construção, o processo construtivo, o processo construtivo da descoberta ao longo de uma vida de quase 40 anos de reflexão intelectual sobre o assunto. A última frase deste último ensaio é quase que um testamento, dadas as circunstâncias em que foi escrito. Não apresento desculpas para a inexactidão em ciência, nem para as nossas ações pessoais, que em última instância decidem o que aceitar como a verdade em ciência. E esta visão, que não é uma visão subjetivista, nem relativista, a verdade existe, mas a maneira de chegar à verdade, e aqui não podemos propriamente tornar isto um relativismo, aparece aqui na última frase deste último texto do Polanyi. Já falei destes 2 livros, também já traduzimos. Os livros vão estar disponíveis a partir da próxima semana na Amazon. E eu gostava de terminar só com uma referência à atualidade do Polanyi. Este é o último número da Economist. E tem um dos melhores papers, não peer-reviewed, não está em nenhuma das revistas de referência académica, mas o texto que aparece neste número do The Economist da semana passada sobre ciência é absolutamente notável, pelo menos
reprodutibilidade largamente do mito. E também o reconhecimento, e isto é claro, o reconhecimento de que reproduzir a reprodutibilidade tem um problema. Embora seja um mecanismo autocorretor da ciência, embora nós na ciência de hoje quase que desprezemos o trabalho de testes de reprodutibilidade, a reprodutibilidade principalmente de experiências complexas. Eles não falam de polar, mas falam do role of tacit knowledge and judgment of experience. O segundo problema identificado é polariano, o problema da significância estatística. Particularmente nas biociências, se tornou realmente, pelo menos há quem diga que a maior parte das coisas que a banda vai publicar sabe Deus se é verdade ou se não é. Porque o conceito de verdade passou a ser uma significância estatística. Polarem passa grande parte da parte 1 de personal knowledge, do conhecimento pessoal, a discutir como, ao fim e ao cabo, a significância, que é dita ser a chave da objetividade científica, se baseia em julgamentos altamente pessoais. Enfim, não vou estar a referir as citações. E o terceiro, outro tema que é perfeitamente polariano. Quer se queira, quer não, numa ciência que tem 5 ou 6 milhões de praticantes hoje em dia, profissionais no mundo, e que no tempo de Polanyi tinha seguramente menos de meio milhão, os problemas do modelo de autogovernação, a República da Ciência, que falava Polanyi, levantam muitas questões. A premissa fundamental da ciência é a paixão intelectual. Mas é isso, a paixão intelectual hoje em dia que motiva 5 ou 6 milhões de cientistas. A ciência como paixão intelectual é a ciência de hoje. Pode continuar a ser. A paixão da carreira é o mais importante, provavelmente. Ao menos alimenta a família. Entre a massificação da ciência, levanta problemas que, independentemente dos modelos e das ideias de Polanyi serem ou não as aplicáveis, nos interpelam e, acima de tudo, nos ajudam a perceber. Polanyi subscreveria isto. A ciência é um sistema de valores. É um sistema de valores em que nós acreditamos. E a construção de um sistema de valores é uma coisa muito complicada. E, portanto, eu diria que, passados 70 anos, passados, enfim, 58, enfim, estamos no passados 50 ou 60 anos de publicação, pelo menos, do conhecimento pessoal, mas relativamente a 1936 já passaram, enfim, quase 80 anos, as ideias de Polanyi, as preocupações de Polanyi parecem estar no cerne das questões e das reflexões que se têm que impor hoje em dia no mundo da ciência e da tecnologia. Eu gostava só para terminar de agradecer primeiro ao Manuel Leitor e ao IEN+, de maneira geral, o acolhimento que me têm dado para estes trabalhos. Gostava de fazer um agradecimento ao Miguel e à minha mulher, ao Leonor, porque foram as pessoas que me têm ajudado a limpar os milhões de gralhas e os problemas da tradução que me têm aparecido. Eu gostava também de uma palavra muito especial para a Ana Proventa, designer, que tem ajudado a dar forma a isto. Nós procuramos, neste ano, mas 2, 3, são livros, ensaios pouco estruturados,